Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje gravando esse episódio na manhã de um sábado. Lá fora, um dia lindo, ensolarado, batendo um vento fresquinho no Rio de Janeiro. E eu tenho a honra de agradecer, já começar agradecendo a generosidade das presenças comigo nesse episódio do Ana Conecta Podcast. Um episódio que começa como episódio, mas se estende para um novo desenho que estamos fazendo aqui no programa. Eu sou Ana Rosa Marco Arthur e tenho grande prazer nesse primeiro ano do Ana Conecta Podcast em receber Patrícia Rocha, grande parceira, executiva de RH. Vou contar mais detalhadamente das bios de cada um deles. Andréia Lopes, também parceira, vamos contar mais da Andréia, da jornada dela, e Marcel Pereira, outro parceiro, né, Marcel, de estradas, onde nos conectamos sobre um assunto muito, muito importante que toca muitas pessoas em praticamente algum momento da vida, né, quando a gente busca se recolocar. Esse tema que começa aqui sobre mapas de recomeço, transições de carreira em um mundo dinâmico. Esse é o tema que a gente vai explorar aqui numa conversa leve, cheia de dicas, recomendações sobre as histórias, as jornadas, as competências, as estratégias que essas pessoas aqui na mesa em algum momento precisaram lançar mão para desenhar um plano de retomada ao mundo, ao mercado de trabalho. Vem com a gente, não perde esse episódio por nada. Recomendo. Vamos lá? E eu recebo aqui Patrícia Rocha, uma parceira, né, Patrícia? Pois é. O que a gente tem feito de coisas bacanas juntas, né, depois que a gente se conheceu, num ambiente de trabalho, né? Que honra ter você aqui. Obrigada por aceitar o convite, tá? Prazer é todo meu. A gente tem desenhado muitas coisas bacanas juntas. Vou anunciar a Patrícia e já conectar com a primeira mensagem da Patrícia sobre uma iniciativa que a gente está conduzindo juntas, que tem total a ver com tudo que a gente vai falar aqui. Patrícia, ela é uma executiva de RH com ampla experiência em área farmacêutica, é psicóloga e traz uma bagagem de lideranças, né, de liderar projetos, de liderar frentes em grande empresa farmacêutica. Patrícia agrega essa experiência num cenário de transição de carreira, que é onde eu me vejo também, a gente se conecta muito nesse lugar, sendo aí uma pessoa muito experiente, se posicionando como uma consultora em RH, certificada pelo Gallup, lança a sua empatia, desenvolvimento humano, a sua consultoria, e tanto mais coisas que ela pode colocar aqui, que ela está fazendo de bacana. Então, eu estou muito honrada de ter você aqui, de novo, nessa conversa que promete, vai ser riquíssima. E queria que você falasse, além da sua trajetória até aqui, um projeto que a gente está fazendo com o coração e muita intenção de fazer uma mudança positiva, olhando para o futuro do trabalho. Mas a Patrícia vai contar mais, com certeza. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Ana. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no Ana Conecta mais uma vez. E realmente eu estive no mercado de trabalho como pessoa física, como CLT, durante quase 37 anos, né, sendo que 30 em RH. E aí bateu aquele clique de estar na hora de fazer algo diferente, né, e por isso eu ousei sair do CLT para CPJ. E a minha intenção realmente é trabalhar com desenvolvimento de pessoas, colocar em prol das pessoas tudo aquilo que eu aprendi durante esses anos de trabalho em grandes empresas.
E é por isso que a gente tem trabalhado não só como psicóloga clínica, como psicólogo organizacional, trabalhando muito com saúde mental, que se fala muito hoje em dia da saúde mental nas empresas, né? E também a gente criou o nosso Transforma RH, né? O Transforma RH é algo que a gente tem assim muito carinho, né, Ana? A gente criou um grupo que inicialmente era para reunir profissionais de RH para discutir assuntos pertinentes à gestão de pessoas. Só que, para nossa surpresa, nós temos recebido pessoas de outras áreas também interessadas em gestão de pessoas. E isso só aquece o nosso coração, né? Nós estamos muito motivados para continuar nesse movimento que pretende transformar a forma como as pessoas atuam em gestão de pessoas, equilibrando vida pessoal, profissional, pensando na saúde mental. A gente acredita que é possível fazer isso, gerando resultados, sendo produtivos. Maravilhoso. E vale a pena pontuar em cima do que a Patrícia trouxe. O Transforma RH, ele é um espaço de pensamentos onde pessoas se encontram para um pensamento orientado, guiado sobre pautas que nós, Patrícia e eu, buscamos coletar do próprio público que está ali presente num grupo que foi constituído. E essas pautas são orientadas de uma forma muito estruturada, com análise de tendências, entregues até como instrumentos, como ferramentas, para essas pessoas utilizarem dentro do seu dia a dia. Então, tem gerado um feedback muito positivo. E isso é o que faz a gente, como a Patrícia disse, se motivar a dar um passo cada vez mais consistente nessa direção. E já estamos mirando o ano de 2026 com coisas lindas nesse espaço. Então, quem quiser conhecer o Transforma RH, entre em contato com Patrícia ou comigo, que eu tenho certeza que vai adorar o que a gente está construindo ali. E falando nisso, que é sobre isso, pessoas e como essas pessoas se desenvolvem, como essas pessoas se instrumentalizam, eu tenho muito prazer em trazer aqui esses dois queridos que eu tive a honra, né, de fazer parte, de co-criar ideias e estratégias junto com eles dentro de um período que é o que a gente vai falar aqui. Não é sobre Ana Rosa esse assunto, de maneira alguma. É sobre como cada um deles utilizou essas estratégias, essas visões para se posicionarem de forma autêntica, de forma autônoma, donos e protagonistas do seu próprio futuro. É sobre isso essa conversa. Então eu trago aqui a Andréia Souza Lopes, uma querida que agora eu tenho o prazer de chamar de amiga, né? Uma honra, assim como a Patrícia, assim como o Marcel. Eu sou dessas, né? Eu vou construindo uma rede de amigos ao longo, né? Então, é uma profissional com mais de 15 anos de experiência como assistente executiva, oferecendo um suporte estratégico, inteligente a lideranças sêniores em empresas nacionais e multinacionais, com atuações em setores como energia, educação e finanças. É reconhecida por sua organização, proatividade e habilidades em logística internacional. Gestão de agendas complexas. Mas quem será que não tem hoje uma agenda complexa? Ai, ai, ai. Eu penso nos C-Levels. Imagino os C-Levels. E ela é uma excelente parceira, né, desse time também. E comunicação intercultural e multicultural. É multilingüe, combina competências técnicas, como o uso de ferramentas de produtividade e inteligência artificial, uma abordagem estratégica e humana. Seja bem-vinda, Andréia. É uma alegria estar com você, que honra, Ana. que Muito honra. Muito bom dividir todas essas experiências com você hoje aqui. Adorando aqui ter você junto, né, pra gente trazer algumas coisas tão bacanas, né, Andréia? E meu amigo Marcel, né? Conheço o Marcel de uma jornada em uma grande telecom, nos encontramos ali também. Ele em projetos estratégicos, projetos de M&A, né? Eu em projetos de tecnologia também, nos encontramos em diversos momentos. Marcel é um executivo sênior com formação em economia e MBA em finanças, acumulando mais de 20 anos de experiência em fusões e aquisições, planejamento financeiro, que é o FP&A,
e gestão de projetos estratégicos, com passagens por organizações multinacionais nos setores de telecomunicações e energia, né, Marcel? Liderou iniciativas que geraram resultados, economias significativas e otimizações operacionais. Sua expertise em inteligência de negócios, tecnologias emergentes e liderança multifuncional o posiciona como um agente de transformação. Mas espera aí, gente, tudo é sobre transformação. É assim que a gente começa essa conversa, né, Marcel? Seja bem-vindo. Um prazer ter você aqui, Ana, querido. Obrigado. Reconectar com você. Bastante tempo que Bacana. a gente estava sem trabalhar tão diretamente mais próximo. E tivemos até o prazer de encontrar por coincidência na rua. Ontem não te via pessoalmente, tinha bastante tempo. A gente só se falando por em rede social, por WhatsApp. E ontem, que boa coincidência, né? Estávamos marcados para nos encontrar e nos encontramos na rua. Parabenizar, acho que o teu trabalho, tenho acompanhado aí, muito legal o trabalho que vocês têm feito, venho acompanhando bacana, e é um prazer muito grande estar aqui podendo fazer parte. Muito bom. Então vamos ao centro dessa conversa, né? É uma conversa leve, como eu digo aqui sempre, a gente tem um roteiro, uma curadoria que eu tenho o maior prazer em fazer, né, em dedicar, mas o melhor daqui é aquilo que nasce desse campo, desse fluxo que se forma aqui. Então, a primeira pergunta, o primeiro ponto aqui que a gente vai falando é: como vocês definem recomeço a partir das suas experiências pessoais? Vou começar com Marcel e Andréia, né? Depois Patrícia e eu vamos ouvir a Patrícia. Como que vocês definem nessa trajetória que eu li aqui, sintetizei numa bio simples que não cabe todo o potencial de vocês? São palavras em algumas linhas, mas como que vocês definem esse momento, recomeçar? Começo pela Andréia, pode ser? É uma oportunidade que eu tive assim, muito grande de me reconectar com a minha essência, de olhar para dentro, de sair do automático, de me ressignificar assim, profundamente. Foi uma fase desafiadora, claro, de vários momentos de insegurança, incerteza. Perfeito. E até alguns de pessimismo, mas aonde eu saí muito vitoriosa por ter me reconectado com toda uma parte espiritual. Lindo. De crença, de que reconexão até com uma fé que eu tinha adormecida e que voltou, né? Você resgata, resgatei, né, Andréia, essa fé. Muito, e eu te digo que isso foi assim, um fator assim, muito determinante por ter me sentido aguerrida a maior parte do tempo. Tive vários momentos de insegurança, mas eu posso dizer que a maior parte do tempo eu me senti bastante aguerrida e atribuo a essa fé que surgiu com muito mais força nesse período e que, graças a Deus, permaneceu. E atribuo também um conhecimento que eu tive no passado por ter feito terapia por muitos anos. Olha, esse autoconhecimento foi muito importante nesse período. Que maravilha, Patrícia. Perfeito. A psicóloga aqui vai já comentar. Então, esse autoconhecimento me ajudou muito. Descobri que eu me prendi a vários orgulhos no passado, que nesse período eu precisei me despir e vir que é muito mais fácil do que eu imaginava você procurar certas pessoas que você não tinha contato já há algum tempo e dizer: oi, estou aqui e estou querendo voltar ao mercado, preciso sair da empresa onde eu estava, preciso voltar e estou livre para tanto. Coisas que no passado eu teria muito melindre em fazer e que eu vi que as pessoas, a grande maioria, adora ajudar o outro. Olha que interessante esse aprendizado. A grande maioria adora, não vê como... Ai, tá me procurando só por causa disso. Não, mas o coração tá aberto. Você encontrou pessoas de coração aberto. Muito, a grande maioria. E isso foi muito bom. Isso me endossou uma nova fé no ser humano. Incentivou, né? E pessoas que eu resgatei até, amizades que estavam adormecidas depois de ter passado por esse período.
Então, é um período que, se você souber aproveitar, ele te ressignifica tanta coisa que vem até ao seu favor em relação ao que você tinha no passado. E eu acho que isso aconteceu muito comigo. Quanto tempo, André, mais ou menos? Foram 7 meses. 7 meses entre uma casa corporativa e a próxima casa corporativa. Entendo. Então, você traz muitos elementos fortes, mas eu vou deixar para comentar depois da Patrícia. E quero te ouvir, Marcel. Desafios, mitos, o que é um recomeço para você? Eu vou começar usando a mesma palavra que a Andréa usou para começar, oportunidade. Perfeito. Porque a verdade é que foi uma grande oportunidade. E vou ter que repetir várias palavras que ela usou também, porque falar de autoconhecimento, falar de conexão, falar de construir um entendimento interior efetivamente do que eu quero, de reharmonizar vários pontos da sua vida, porque você no final não precisava até passar por esse momento para fazer isso, mas vem como um catalisador para te levar a fazer isso. Perfeito. Você harmonizar, olhar o pessoal, o profissional, olhar qual o próximo passo que eu quero dar. Eu já vinha num período de autoconhecimento que eu acho profissional, que é longo, então, de certa forma, é como se eu já até estivesse me preparando para esse momento. Eu, de certa forma, pude me preparar também, porque um pouco antes de eu sair da empresa, já sabia que existia uma possibilidade grande, então eu já procurei iniciar esse trabalho de autoconhecimento antes. Fiz questão de iniciar com uma psicóloga, inclusive, porque eu não queria uma profissional de recursos humanos administrativo, porque eu não queria o viés só corporativo. Eu queria buscar algumas respostas que vinham se levantando durante esse processo, mesmo quando eu estava lá tentando me encontrar em termos de identificar mesmo qual eram as minhas maiores paixões ali profissionalmente, o que me motivava, o que me levava a querer crescer mais. Então, acho que, de certa forma, eu vivi um processo que isso foi um momento em que eu cheguei preparado para aproveitar, no meu caso foram 10 meses, aproveitar aqueles 10 meses de uma forma catalisando mais os processos. E gerando aprendizado, né? Constante. Às vezes incrível. Você tocou no ponto perfeito, porque eu sempre falo que para mim foi um período verdadeiramente sabático. Outro dia eu estava com os amigos no bar e aquela reflexões de bar, um amigo me provocou. Mas período sabático é quando você vai estudar e você não foi estudar. Mas tem tudo a ver até nesse aspecto, porque embora eu não tenha ido para academia estudar, hoje em dia nessa dinâmica toda você tem que estar estudando tudo no teu entorno. Então você está se autoestudando, você está estudando toda essa dinâmica de mercado que a gente vai falar mais daqui a pouco, que é uma dinâmica toda nova, está tentando entender os movimentos, está tentando entender o que você quer, para onde você quer ir, naturalmente, com muitos momentos aí emocionais desafiadores nesse processo, porque você toma muita porta, né? Ainda mais... Acho que é um tema que a gente vai aprofundar mais aqui também, mas tem uma certa realidade de um etarismo nesse mercado na hora de fazer essa movimentação. Então isso tem um fator a mais, um desafio a mais, que se traz. E reforça ainda mais a necessidade e a importância das conexões para você encontrar as respostas. Porque quando você é mais jovem, o mercado Primeiro que quando você é mais jovem, você tem mais energia. Em compensação, você tem muito menos experiência. Mas o mercado te olha como alguém com a jovialidade. Quando ele te olha agora, muitos dos filtros se fecham por essa jovialidade não existir. E você tem que ter bastante resiliência e bastante foco na forma como você está procurando, para você conseguir encontrar os caminhos. Maravilhoso isso, hein, Patrícia? Olhares que eles trazem, que conectam com tantas coisas que a gente está estudando. Sim. Eu queria o teu olhar sobre esses pontos que André e Marcel trazem. Tanto da psicóloga quanto da executiva de RH. Tem muita coisa aqui. Eu vou destacar o autoconhecimento, que eu acho fundamental, e eu percebo que ainda existem muitas pessoas resistentes a esse processo, sem entender a importância disso. Eu sei que autoconhecimento não é fácil, porque quando a gente se olha, tem muita coisa que a gente vê e diz assim, isso aqui não é bacana. Né? A gente não é perfeito, né? Mas nos conhecermos faz com que a gente descubra recursos que nós temos, e são esses recursos que vão nos ajudar a transitar por qualquer tipo de ambiente.
esteja empregado, ótimo, vou usar os recursos que eu tenho para trazer o melhor de mim para cá, ou se eu estou numa transição de carreira, como é que eu vou lidar com essa situação de incerteza, às vezes de angústia, de ansiedade, né? São os nossos recursos, e cada um de nós tem os seus, não adianta, não tem fórmula mágica de falar assim, vai por esse caminho, porque às vezes o caminho de um não é o caminho de outro, mas eles levam ao mesmo objetivo, que é se recolocar, né, bem, né, com propósito, e o mais rápido possível, que é o que todo mundo quer. Né? E vocês realmente tiveram um processo entre 7 e 8 meses que eu considero quase um recorde, porque a gente vê profissionais muito bem formados, capacitados, que ficam, às vezes, anos procurando uma posição. Se me permite só acrescentar um ponto. Eu acho que também aí a gente vai ter oportunidade de aprofundar esse tema também, mas tem muitos fatores na tomada de decisão aí em cima da mesa que também afetam, que interferem nisso na hora de fazer a escolha. O quanto que o teu leque está aberto para você eventualmente fazer esse movimento, porque você quer manter o mesmo nível salarial, você considera aceitar um pouco menos é o quão menos, e o outro fator que você falou que eu acho que é fundamental, que não tem fórmula de bolo, cada um, e aí é onde entra o autoconhecimento, porque você tem que se autoconhecer para você entender o caminho que você precisa guiar. Tem alguns insights que você precisa entender hoje em dia, como é que é toda a dinâmica em torno de LinkedIn, porque o mercado está muito girando em torno do LinkedIn, como é que a gente vai falar muito de inteligência artificial, como que a inteligência artificial afeta essa dinâmica toda nos processos seletivos. Então tem algumas coisas que é importante serem entendidas e serem usadas, mas eu acho que o fator principal é o que você tocou. A resposta está um pouco dentro de cada um, então você tem que buscar essa resposta dentro de você. Eu queria também acrescentar uma última coisa. É muito importante também curar a ferida da demissão. Enquanto eu não curei a ferida da demissão, o luto de ter sido demitida, que isso é uma coisa que, como poucas na vida, realmente bate fundo no ser humano, eu não senti que eu estava passando a energia necessária nas entrevistas. Só a partir do momento que eu curei essa ferida e que eu voltei para mim mesma e ressignifiquei, e voltei a acreditar nos meus valores profissionais e revi toda a minha história profissional, isso foi um processo, né, de resgate muito profundo, que a minha estima voltou, e foi a partir daí que eu comecei a ter mais sims do que nãos. Então, olhar para dentro e curar essa ferida da demissão, entender o porquê que houve essa demissão e voltar a sentir o orgulho das suas entregas. Isso, acho, para mim, foi assim também muito divisor de águas. É uma coisa que eu acredito muito, que é, assim, eu acho que o que define a gente como pessoa não é o que acontece com a gente. É como nós reagimos ao que acontece com a gente. Total. Esse é o ponto de crescimento, e eu acho que isso, e até nisso, essa fase é uma fase de catalisadora para te ajudar a entender mais ainda isso. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho um excelente ponto você trazer isso. É como se você costurasse tudo que a gente disse aqui nesse primeiro momento, né? Eu vou fazer uma pequena amarração aqui. É muito interessante quando a gente ouve de profissionais que têm aí uma bagagem, uma experiência, a sua jornada de busca por uma recolocação, por um reposicionamento profissional. É muito interessante quando a gente ouve a análise da psicóloga, da executiva de RH, experiente com anos e anos também em jornada de RH, porque nós temos aqui, claro, uma tela que se abre com o seguinte desenho: a dinâmica do mercado, ela se transforma rapidamente. A dinâmica, vou falar até aqui para essa câmera, Rafael. A dinâmica do mercado se transforma rapidamente. Quando essa dinâmica muda, ela provoca, ela gera requisitos novos sobre todos os envolvidos nessa dinâmica do mercado. Vamos ouvir o que Andréia e Marcel trouxeram da fala deles sobre
os recomeços, né, que é o tema aqui do nosso episódio. Sabe qual é a grande leitura que aponta, né, que eles apontam? A luz para o autoconhecimento. E o Marcel encerra aqui nessa fala com grandiosidade. Depende de como a gente lida com a situação, com uma demissão. E não é que as demissões sejam fáceis. Não. Será que um dia elas serão? Eu espero que sim, mas são dolorosas, porque, lembrando a sua fala, é realmente uma interrupção num ciclo que vinha sendo desenvolvido, às vezes por anos, por décadas. Então, nós somos seres humanos. Então, como que isso reverbera dentro desse ser humano? Marcel, Andréia, Patrícia. E aí, Patrícia traz, né, um ponto na fala dela. É um tempo em que a saúde mental grita. Por que será? Então, vamos fazer uma análise aqui simples, nós todos. Dinâmica de mercado muda, gera novos requisitos. As pessoas que estão nas empresas, nas corporações, tal qual estão atuando, trabalhando, já se atualizaram para esses novos requisitos? Às vezes sim, às vezes não. Olha só o que o Marcel falou dentro do período dele, olha só o que a Andréia falou dentro do período dela. Foram estudar a parte do ressignificar, além de olhar mais para a sua fé, para o seu autoconhecimento, e entendendo com profissionais da área de psicologia também, a encontrar uma resposta para essa dor da interrupção daquele ciclo, eles perceberam que eles também precisavam o quê? Estudar, se preparar. E aí eu vou entrar no novo ponto aqui da nossa segunda rodada. O que é necessário para a gente se preparar? Para a gente permanecer de uma forma mais sustentável nos nossos trabalhos, nas nossas empresas, nas nossas posições. O que é necessário para eu me tornar uma pessoa, para eu me manter uma pessoa relevante? Eu vou começar com esse ponto, dos desafios que eles trouxeram aqui, como eles administraram, gerenciaram esses desafios para um preparo na reentrada nessa nova atmosfera que vocês chegaram, né? Então, seguindo aqui, como lidar com esses desafios, ressignificando, indo se preparar? Que estratégias vocês foram buscar para se preparar dentro desses meses, para chegar num novo momento profissional de uma forma mais potente? Gosto muito da fala da Andréia, para receber os sims, porque os sims virão. Né, Andréia? A partir do momento que você se... Mas você também tem que dizer sim para você mesmo. Atualiza, e olha a fala dela, que linda. Diz sim para você, se permite entender que o mundo está mudando e a gente precisa, né, Patrícia, entender essa mudança. Marcel trouxe isso. Nós precisamos entender a mudança para a gente se reposicionar e saltar forte para estar dentro de um mercado bem posicionado, valorizado. Vou começar com esse ponto aqui. Que estratégias são as mais importantes dentro do tempo de aprendizado e os desafios que vocês enfrentaram, que vocês consideram estratégias mais fortes para reposicionar vocês? O que vocês trazem sobre isso? Pode começar invertido, Marcel pode começar à vontade. Olha, eu acho que tem uma soma de vários fatores. O primeiro caminho que eu busquei fazer tem tudo a ver com o nome do teu programa, conexões. Então, o primeiro caminho que eu fiz foi buscar pessoas que tinham passado por experiências similares. Então, chamar essas pessoas para conversar, chamar essas pessoas para tomar um café, para um almoço, para um bate-papo. Pessoas que às vezes eu nem tinha, obviamente tinha conexão, tinha o contato, mas às vezes não era nem tão próximo assim. E como a Andréia bem falou, as pessoas têm essa abertura para chegar e para conversar e vão para ajudar, exatamente. Que lindo isso. Então, acho que Patrícia? o caminho da conexão... um coração quentinho, né, gente? Sim. O caminho da conexão é um caminho muito importante. E da primeira fala também. Essa situação de ter um certo etarismo, de você ter que encontrar quem está especificamente procurando aquela experiência que você tem a oferecer, você conversar com outros profissionais do mercado para
ajudar, primeiro você a enxergar o que a experiência deles pode te ajudar em termos de busca, até para você estar vivo na cabeça deles também, para quando eventualmente oportunidades aparecerem. E aí tem o ponto seguinte, que eu acho que foi uma estratégia que eu utilizei de me manter ativo no LinkedIn, postando coisas ligadas ao que eu... As áreas de interesse. Que eu gostaria, minhas áreas de interesse. E onde está a importância disso? Eu encontrei vários amigos. Eu falei com um amigo num café. Eu não vou estar 24 horas do dia na cabeça daquela pessoa. De repente vai passar uma oportunidade por ele e ele simplesmente não vai lembrar de mim. Ponto. Mas quando você tá ali vivo e ele entrou no LinkedIn e ele viu, ele lembrou, esse cara falou um negócio legal, hein? Essa ideia aqui vai ajudar ele quando uma oportunidade passar a lembrar de você. Então, a primeira pergunta que te fazem, fez tanta diferença assim, tá ativo, postar no LinkedIn? Você conseguiu a tua oportunidade através do LinkedIn? Não foi através das minhas postagens no LinkedIn, mas aquelas postagens foi um processo, primeiro um processo interior, eu comigo mesmo, foi um processo exterior, de eu mostrando para as pessoas, para lembrar elas qual era o perfil profissional meu, o que eu gostava de fazer, em que direção eu estava querendo ir, e um processo até para criar esses elos. Então, no final, o meu processo especificamente, como muita gente que eu conheço, saiu de um amigo que lembrou e que viu uma oportunidade e conectou. Não quer dizer que só assim. Eu acho que tem vários fatores, tem várias ações que você tem que fazer que vão se complementar para você, e para você até... Eu sempre brinco muito que eu falava que durante esse processo o que você mais tem que fazer é trabalhar a musculatura do pescoço. Porque você não pode deixar a tua cabeça baixar. Então, isso é um processo de trabalhar, e o trabalhar a musculatura do pescoço, aí por isso que eu usei a palavra harmonização. Porque não é só o profissional, é o pessoal. Você tem um monte de debilidades emocionais durante esse processo, que você tem que estar ali, tem a proximidade. No meu caso, felizmente tem a família ali próximo, um grande apoio da família, mas se não tiver uma família próxima, um grupo de amigos, o importante é... Sim, eu sempre... É um tema que nós somos primatas. Todos os primatas na natureza são animais de laços sociais. Então... gregários, tá na nossa essência. Tá na nossa essência. Em grupos. Seja como for. Se é no elo familiar, se é no elo da amizade, se é no elo de pessoas com quem você trabalhou... O importante é construir esses laços, porque esses laços vão dar um sustento para facilitar essa transição. Perfeito, perfeito. Adoro várias coisas que você fala. Gosto, a Andréa trouxe, você trouxe. Eu fico com o coração quente de verdade, gente, de saber que as pessoas estão abertas quando vocês foram abrir essas conexões. Isso talvez a gente esteja contando uma novidade aqui. Talvez, né, Patrícia, as pessoas não saibam que a rede, ela também atua nos momentos de, necessidade. Vamos colocar uma palavra simples aqui, direta, né? A rede não é só nos momentos de como é que se diz? Tô bem, tô palestrando, tô fazendo um trabalho aqui, fiz um post e a rede tá ali curtindo. A rede, ela tem um papel muito mais profundo, né, Patrícia, de ser realmente uma rede de colaboração para tudo, para todos os momentos. Então, vocês estão trazendo esse recorte, eu gosto muito disso. Acho que a gente está acendendo uma luz importante de que usar a rede... antigamente, eu diria mais antigamente, mas ainda muito falado networking, né? Mas eu chamo de conexões, eu gosto de falar de conexões, porque conexões são genuínas entre humanos, né? Olho no olho. Networking também, Ana, networking também. Né? Eu que adapto para conexões porque eu gosto de aproximar mais, que realmente pode ser uma colaboração mútua, Marcel, entre a Ana e o Marcel. O que pode ser uma conexão que vai levar a uma colaboração mútua, verdadeira, genuína, entre Andréia e Ana Rosa, entre Patrícia e Ana. Esse é o meu mote aqui, esse é o meu ponto, é a essência do trabalho, né? E de tudo que eu faço. Então, eu fico muito feliz em jogar essa luz aqui no nosso programa, no nosso trabalho. A rede também está aí para dar as mãos. Não é, Patrícia? E a conexão, né, ela pode ser diferente para cada um de nós.
né? Pela fala do Marcelo, veja, ele trilhou um caminho que ele construiu para ele. Eu vou escrever, eu vou tomar café com as pessoas, eu vou me fazer lembrado. Alguém pode dizer assim, mas eu não gosto de escrever, eu não tenho habilidade para isso. Ok, esse não é o seu caminho, mas como é que você vai se conectar com as pessoas? Existem várias formas de conexão. Só para dar não quero roubar o tempo da Andréa, mas só para dar um ponto a mais. Nessa experiência, muita gente me dizia, mas em vez de escrever, grava um vídeo, fala que engajamento é muito melhor. Porque é uma conexão humana. Mas eu nunca me sentia confortável o suficiente, e aí vem o autoconhecimento. Eu nunca me senti, eu conheço um monte de gente que tem, Ana Rosa está aqui para nos provar isso, que tem uma enorme facilidade para fazer isso. Obrigada. Eu não fazia. Então, assim, eu não vou também... E aí, por isso o autoconhecer é importante. Não vou insistir nesse caminho aqui, porque esse caminho aqui não é o caminho que tem a ver comigo. Então, vou tentar o da... Enfim, acho que... Da comunicação escrita, que você... Que é onde eu me faz sinto de uma mais forma brilhante. mais confortável. Mas você está aqui hoje falando em vídeo e áudio, e é natural. Olha só o Marcel que mora aí dentro. Mas estou colocando esse ponto. De novo, Passa uma estrela. A autoconexão. A dificuldade minha maior, eu não tenho dificuldade em estar na conversa, falando. Né? A minha é o alto, é a selfie, é o vídeo selfie. Entendi. Eu também. Mas você ia pontuar alguma coisa, Andréia? Não, o meu caminho foi parecido com o do Marcel. Eu investi no LinkedIn, eu contratei uma headhunter maravilhosa. Linda. Que me ajudou a orientar a questão do como me posicionar no LinkedIn, como realçar os meus pontos fortes, como traduzir as minhas experiências profissionais da melhor maneira possível. Isso me ajudou bastante. Uma outra coisa que me ajudou bastante foi ter participado de um grupo pelo WhatsApp de assistentes executivas que estavam em busca de recolocação. Então, essa troca entre pessoas, é o que o Marcel falou, voltamos somos gregários. Às conexões, né? Somos gregários, então tudo isso dá muito suporte, você vai saber que outras pessoas estão passando pela dor que você está passando, a troca, né? Te tira da situação de exceção. Então, você passa a ter uma comunidade de pessoas que estão vivendo o que você está vivendo, né? Então, isso é muito, muito gratificante. E gratificante não, isso ajuda, né? A questão do olhar interior, da fé, foi divisor de águas. E também resgatar certos gaps que eu via que eu estava precisando. Tipo, a minha função hoje tem um campo muito novo e muito fértil para trabalhar remotamente para empresas que estão baseadas no exterior e que nem têm conexão com o Brasil. São trabalhos 100% remoto. Essas empresas nem necessariamente estão no Brasil, a maioria não está, mas captam talentos de países emergentes. Então, isso requer que você esteja muito dominante das ferramentas de trabalho remoto, colaborativas e de gerenciamento de projetos remotos. Então, assim, eu mergulhei fundo nisso, né, conhecendo todos esses programas de trabalho remoto, de gerenciamento de projetos, mergulhei também na IA, fiz uma extensão muito grande na IA. Então, me atualizei. Tudo isso foi resgatando todo um prazer que estava um pouco adormecido, porque quando você passa muito tempo numa corporação, você entra numa zona de conforto, ainda mais quando você está 8 anos. Então, todo esse resgate me veio uma onda de ânimo, de vontade de colocar em prática. Que lindo. Então... E eu pego esse gancho para a Patrícia. Aqui a gente já tem, Patrícia, aquele nosso ponto que a gente sempre está conversando nos nossos fóruns com as pessoas que a gente está atuando, né, em conjunto de RH, de outras áreas de empresas, que é o seguinte: quais são essas novas habilidades que a gente precisa entender que pode e deve se aprimorar? Olha o que a Andréa traz, né? Fui conhecer
plataformas de gerenciamento de agendas, plataformas de relações corporativas, colaborativas, que hoje o trabalho é remoto, especialmente se a empresa é global, onde ela está hoje atuando. Então, o mundo também mudou em relação a esse formato, a essa dinâmica. E ela introduziu novos ferramentais, a inteligência artificial, por exemplo, como uma ferramenta de suporte. Sim. Então, eu passo para a Patrícia essa ponte aqui, exatamente sobre isso. Vamos falar de reskilling e upskilling aqui, traduzindo por português, requalificação e qualificação das nossas habilidades e competências. Sim. Olha que interessante que ela traz. Patrícia, eu queria ter um nós comentário. estamos num cenário que está mudando o tempo todo e muito rapidamente, né? O avanço tecnológico está aí, incontestável, né? E essa necessidade de estar sempre se qualificando, buscando novas áreas em que possam trazer apoio para o nosso trabalho, ela é necessária não só na transição de carreira, mas mesmo dentro das empresas. Ponto. Né? As empresas estão mudando também, né? A estrutura da empresa, a forma como elas estão se colocando no mercado. Eu vejo muitas empresas fazendo realinhamento cultural para continuar pertinente, porque a competição é grande. Nós agora estamos sendo chamados nas empresas a fazer mais com menos pessoas, com menos recursos, gastando menos e trazendo mais resultado. Né? E isso exige que a gente esteja o tempo inteiro se qualificando, né? O lifelong learning. Essa tendência aí veio para ficar, é necessário realmente. Então, vocês se recolocaram e essa busca pelo novo, pelos gaps e pelo aquilo que vai trazer mais competência para que eu realize o meu trabalho e entregue o melhor produto possível, o melhor resultado possível, ele é contínuo. Né? Eu sempre falava muito de reinventar-se. Né? Então, o pessoal falava, poxa, você passou mais de quase 30 anos numa empresa, estava acomodada? Não, me reinventei o tempo inteiro, senão não teria ficado lá esse tempo todo. Então, eu acho que reinventar-se é básico, a gente tem que estar muito atento a isso e ver como é que está a onda, como é que eu vou surfar essa onda dentro da empresa. Né? Tem horas que a gente vai estar lá no topo, tem horas que, peraí, está na hora de eu me reposicionar para que eu possa sair do tubo bem. Né? Então, o tempo todo atento. Né? Eu gosto desse gancho que eu vou passar para o Marcel. Ela trouxe um excelente gancho. Marcel, a gente nem combinou, né, Marcel? Nem está no roteiro combinado, mas ela trouxe um excelente gancho para um assunto que o Marcel trouxe aqui na nossa prévia. Né? Primeiro, falar das tuas estratégias para você se reposicionar. Você falou de conexões, maravilhoso, mas eu queria entrar um pouquinho também em que habilidades técnicas e digitais você também precisou explorar para se reposicionar de uma forma, né, mais potente. Esse é um ponto. E conectar com um ponto que a Patrícia traz, que foi assim perfeito: realinhamento cultural. As empresas nós estamos vivendo, eu estudo tendências, né? Vocês me conhecem, eu amo. Eu estudo os sinais de mudança, estudo as tendências e trago para ancorar no dia a dia, na prática. É muito a minha linha de trabalho. Então, as empresas estão fazendo verdadeiras revoluções, transformando as dinâmicas de trabalho. Né? Então, recentemente você trouxe um caso de uma grande empresa que está fazendo uma grande mudança. E isso conecta com realinhamento cultural. Queria que você colocasse esse ponto desse case também que você viu recentemente. Eu acho que tem uma soma de pontos que se agregam aí. Puxando um pouco da fala da Patrícia também, uma coisa que eu acho muito interessante nessa discussão toda é como, quando a gente fala das novas tecnologias, no final a gente está falando de desafios humanos que são ainda maiores do que os tecnológicos. Porque no final o que vai ditar de certa forma o todo é a capacidade humana de lidar com essa cultura diferente. Perfeito, Marcel. Eu acho isso, e tem muito estudo sobre isso, eu acho isso um tema fascinante. Muito, muito, muito interessante. E a mudança também, a gente está falando dessa realidade nova, de tudo muito novo, uma dinâmica toda muito nova,
estava numa empresa e dentro desse processo que eu saí da empresa, tem um processo aí de 2 anos que a empresa está fazendo uma troca muito profunda de tirar executivos, pessoas em posição de executivos, trocar por outros profissionais. Estava até falando aqui na prévia também, a minha leitura disso tem diferentes vertentes. Eu entendo isso como uma vertente que é administrativa, porque estão querendo mudar o organograma para mudar a estrutura da pirâmide, para em vez de ter tantos gestores, você ter uma gestão mais curta e mais direta. Tem um fator econômico e financeiro, sem dúvida. Eficiência operacional. E você está trocando profissionais que têm uma remuneração maior que tem mais experiência, uma remuneração maior, por profissionais mais jovens com uma remuneração menor. Então esse é um dos fatores de tomada de decisão que está na mesa também. E tem o fator de próprio recurso humano. Dentro de toda essa dinâmica de transformação, tem um pouco de uma estratégia de rejuvenescimento também, de trazer para dentro da empresa uma experiência mais jovem. E vários pontos de atenção que vão se abrir nesse gap. Eu estava comentando aqui um pouco antes também, né? Essa semana estava lendo uma matéria que saiu, foi publicada uma entrevista originalmente no Financial Times, que foi republicada na Folha de São Paulo, de um CEO de uma empresa na área de alimentos e bebidas, limpeza também atuam em diferentes vetores, que ele estava falando que ele deve encurtar em 1/3 a estrutura de gestores da estrutura dele. Então tem muito a ver com o que eu passei na empresa em que eu estava e de onde eu saí, e com esse processo que tem múltiplas vertentes e tem múltiplos desafios. Porque a gente estava falando também da experiência de assistente executivo, né, que está cada vez mais uma carreira em que está centralizada nas mais experientes, dando assistência direto para o mais nível executivo maior. Você destruiu, de certa forma, uma camada aqui no meio. Sim. Só que essa camada aqui no meio servia de aprendizado para formar esses profissionais mais experientes. Então, daí vem um monte de desafios de recursos humanos de como você vai harmonizar tudo isso. E aí, só para dar uma amarra final também na fala do que a Patrícia falou antes, eu acho que é muito interessante como tudo isso que a gente está falando aqui, dentro de um contexto, de uma estratégia de transição de carreira, num momento em que a gente foi forçado, de certa forma, a mudar, sair da zona de conforto para mudar, mas são temas que são do dia a dia das pessoas que estão empregadas. Uhum. Toda essa questão da harmonização entre o profissional, o pessoal, entre entender no autoconhecimento que caminho eu quero seguir. Você não precisa passar por esse processo para entender isso. São reflexões que estão no dia a dia. Então, tudo isso são realidades na gestão de pessoas, na relação de pessoas que estão vivas ali dentro. E eu pego o teu gancho para trazer para a Andréia. Excelente ponto. Excelente ponto que você pegou do gancho da Patrícia. É mais do que voltar ao mercado de trabalho. É mais que isso. Eu costumo dizer muito isso para as pessoas que eu mentoro, para as pessoas que eu tenho a oportunidade de assessorar em carreiras. É fazer uma estratégia forte, potente de reskilling, upskilling, de conexões para se reposicionar, mas após se reposicionar, entrar novamente nesse espaço de trabalho, como se manter. Uhum. Porque se o Marcel, Patrícia, está trazendo essa informação que foi publicada, amplamente aí publicada, de que uma grande empresa, o executivo, né, o CEO foi a público dizer que comunicou a estratégia dele. Achei até interessante essa forma. Comunicou a estratégia dele de reduzir em 1/4, né? Um terço o número de executivos. Imagina esse movimento se expandindo para o mercado de trabalho. E eu tenho estudado, observado muito o mundo do trabalho. E esse movimento está acontecendo cada vez mais. Como é que a gente pode dizer? Sistematizado. Se a dinâmica de mercado muda, estamos aí, né, bem na nossa frente, uma grande mudança acontecendo. Estruturas sendo reorganizadas, independente do, como o Marcel trouxe bem, o vetor que está orientando essa mudança. Pode ser um vetor
de estratégia, uma estratégia de reposicionar com uma estrutura mais enxuta, mas ela sempre será sobre eficiência operacional. Ela sempre será sobre o resultado no final do dia, né, Patrícia? Então tá. Como fica o meu posicionamento e as minhas estratégias enquanto profissional para eu me manter relevante no mundo do trabalho? Uhum. Que estratégias, Andréia, você hoje cria, leva do teu período de ali construção, né, desse novo momento? Que estratégias você tem mais lançado mão para se manter essa pessoa relevante, gerando valor para a sua comunidade no ambiente de trabalho, para as suas gestões, para quem você está suportando ali na alta tomada de decisão? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu tenho continuado a estudar, né? Não parei desde então. Reskilling, upskilling. Tenho continuado a estudar. Lifelong learning, tem uma sopinha de letras aqui. E tem todo um prazer que envolve isso, né? Você redescobre o prazer. Você tem um brilho nos olhos, tem uma energia de olhos, querer fazer, se né? Sente mais alerta em relação à corporação como um todo. Você aprende sobre outras áreas, isso é muito visão bom. Sistêmica, maravilhoso. E no caso, a empresa que eu estou também tem uma universidade corporativa, então eu estou fazendo uso disso bastante. Lindo. E também tem uma mentora na empresa, uma pessoa que eu admiro, né, que está, enfim, numa posição acima da minha e que tem sido uma mentora maravilhosa de conversas sobre a cultura da empresa, sobre a valorização de certos skills que a empresa tem, que são diferenciados em relação ao mercado. Então, ter uma pessoa de confiança naquela corporação ajuda muito. Que papel importante, porque ela vira uma pessoa que está fazendo ali uma guiança, né? É uma mentoria. Uma mentoria, e te apoiando no seu caminhar. Exato. Isso é maravilhoso. E isso hoje é indicado pela própria empresa, isso, tá? eu já ia falar, eles chamam de anjo. São líderes hoje, modelos de liderança, Patrícia, Sim. que começam a se reformatar. Eu vejo isso em alguns espaços de empresa já, onde a liderança também se posiciona como mentora, como mentor. Uhum. E isso é maravilhoso, porque isso conecta com o genuíno interesse da liderança em desenvolver pessoas. Sim. Né? E então, muito bacana isso. Ao entrar um novo funcionário, a própria empresa dá como chama, aponta um anjo para fazer toda essa transição. Essa estratégia. Nos 3 primeiros meses, mas eu convidei ela a continuar comigo, né? Bravo. E isso foi fundamental, porque foi uma facilitadora de bem-estar, de acolhimento. Sim. Isso fez toda a diferença. Eu nunca tinha passado por uma experiência de integração nos 3 primeiros meses tão eficiente. Ainda mais quando você entra numa cultura nova. E cultura é cultura, né? Pessoas estão ali, pessoas estão vivendo aquele espaço, aquele ambiente de trabalho. Passar a fala para você, Patrícia. E chega uma pessoa nova, como é que ela vai se sentir, né? Ela se sente integrada, acolhida? Ou ela vai se sentir realmente um peixinho fora do aquário naquele momento ali da transição? Isso é importantíssimo. E essa questão do peixe fora do aquário, a gente sabe que é muito comum quando uma pessoa começa. Muitas vezes, nem sempre é bem recebida, porque às vezes é visto até como uma rival, alguém que potencialmente pode... Então, essa estratégia, quando bem conduzida, e é a primeira vez que eu sinto que foi redonda mesmo... isso faz total diferença na sua visão de longevidade dentro daquela empresa. Esse é o ponto para a Patrícia. Imagina se não temos uma estratégia de acolhimento tão importante e inteligente quanto essa que você está mencionando na sua empresa, para todos, mas especialmente para os jovens. Quando a gente tem estatísticas reais hoje, que acompanhamos, né, Patrícia, que os jovens chegam e vão embora cedo, 2, 3 meses eles estão deixando o ambiente corporativo. Queria que você comentasse um pouco, Patrícia, sobre esse olhar. Essa é a estratégia do anjo, algumas empresas também chamam de buddy, né? Que é alguém que não necessariamente é um gestor, mas pode ser um colega que já está há algum tempo na empresa e vai justamente assessorar desde o mais simples, como a gente se comporta aqui, né? Onde você vai buscar ajuda se você precisa de um material específico, coisas do dia a dia, até passar realmente a cultura da empresa.
né? Essas conversas são super importantes, porque a gente sabe que, às vezes, no período de experiência, a pessoa já desiste, porque ela não entende aquele ambiente, ela não sabe como se posicionar adequadamente ali. E ela começa, às vezes, até a se colocar em lugares perigosos, difíceis, por desconhecimento, né? Sim, então, e às vezes é um potencial para a empresa, né? E para o jovem é muito importante que ele encontre um jovem com quem ele se identifique, para que ele possa realmente ter esse diálogo, essa troca, e ele veja que isso é pertinente, que isso tem valor. Ele precisa ver valor nesse processo. Perfeito. Porque senão ele vai falar, pô, esse cara vive atrás de mim aqui, só está na minha cola, por quê? Ele vai achar que tem alguém ali na cola dele. Né? E, na verdade, é alguém que está acompanhando para facilitar. Envolvê-lo, né? Só trazer uma experiência, porque eu estou vivendo exatamente essa experiência. Eu tenho 2 filhos. Os 2 filhos estão na primeira experiência de estágio. Os 2, um estuda administração de empresas, está no mercado financeiro como estagiário, o outro estuda direito com experiência num órgão público. No final, sem dúvida, tem uma questão de como o jovem vê. Eu enxergo isso muito como, assim, olhando as gerações mais para trás, essa transformação no tempo. Se você pegar a sociedade brasileira nos anos 80 e 90, estamos falando especificamente de mercado de trabalho, viveu muito aquela transição de uma estrutura que era muito pública, muito pesada, muito ineficiente, por um atropelamento em termos de entrar uma estrutura de muita privatização, uma estrutura privada, uma dinâmica que ganhou toda uma aceleração muito grande. Hoje, eu acho que isso se aprofundou e chegou numa outra ponta. Porque você tem o excesso de dinamismo e essa transição, essa troca de busca de maior produtividade também foi confundida com muitas coisas. A gente tem uma cultura muito presente no Brasil, que não existe nos Estados Unidos e na Europa, da hora extra. Das pessoas trabalhando até meia-noite, 1h da manhã, virando madrugada para fazer número. E eu acho que essa geração jovem, no meio dessa transição, não aceita porque ela viu os pais, muitas vezes, entregando muito mais tempo para a vida profissional do que elas querem desejar. Então eu acho que essa transição, esse novo ciclo, ao mesmo tempo tem todo esse dinamismo que traz, mas a cabeça do jovem, no que ele quer, no fundo, é só uma questão mais equilibrada. Não é que ele não quer, que ele tem mais resistência, ele não está disposto, e ele sinaliza isso quando ele entra. Um dos meus filhos, como falei, está no mercado financeiro, que onde essa cultura tem uma presença forte, tem só uma sinalização de ok, eu faço hora extra, ok, eu vou ser produtivo, mas eu vou colocar meus limites aqui. Então acho que também hoje, quando se fala muito da geração millennial, tem muitos preconceitos de que eles não querem. Não é que eles não querem, eles só têm um limite muito claro de o que eles querem e o que eles não querem. Eu trago esse ponto que o Marcel traz para a Patrícia de novo, e ela já vai saber por quê. Essa semana, salvo engano, William Bonner, não precisa nem de apresentação, né? Jornal Nacional fez um anúncio, né? Um anúncio que eu achei tão interessante a forma como ele colocou, tão verdadeira, né? Ele colocou ali uma verdade, uma fala genuína de quem está só preocupado, na verdade não preocupado, mas focado nesse futuro que ele vai começar a partir do encerramento de um ciclo maravilhoso, né? Quantas vezes a gente ouviu notícias e ouve notícias pela fala importante dele, pela história que ele construiu dentro desse veículo, né, conhecido aí nacionalmente, até fora do Brasil, até como uma cabeça que roda toda essa construção do programa, porque ele tem um papel de editor-chefe e tudo mais. E ele comunica de uma forma ali que eu achei até humilde, simples, o novo passo que ele vai dar. Então, o Marcel traz isso, quando ele traz o momento dos 2 filhos, né? Entrando num mundo que está dinâmico, em movimento, acelerado, puxando novas capacidades e habilidades, né, Andréia? Que a gente precisa estar atento para também estar ali respondendo e se mantendo relevante para esse mundo, mas é um mundo que ele não
ele não deixa de olhar para o humano que está aqui dentro. Queria te ouvir sobre essa fala do William Bonner e o que ela trouxe para vocês de olhares, percepções, análises. É Patrícia. importante que ele fala de um novo passo, mas é um novo passo que ele vem amadurecendo desde a pandemia. Planejamento. Então, a gente está falando de 5 anos. Isso é fundamental. E autoconhecimento. E também, se você não planejar, e esse planejamento passa pelo financeiro, passa pelo que tipo de rotina eu vou ter no futuro, como é que eu vou preencher o meu tempo, como é que a minha saúde, a minha família e os meus amigos vão reagir a esse novo eu que vai aparecer, né? Porque ele vai deixar de aparecer todo dia à noite ali dando notícias e vai fazer um trabalho diferente que vai aparecer talvez uma vez por semana. E ele traz a necessidade que já vem de 5 anos atrás de ter um maior equilíbrio da vida dele, pessoal, familiar. Né? Por trás disso tem saúde mental. Então, hoje as empresas estão sendo obrigadas, eu tenho que falar assim, por uma lei, a olhar para a saúde mental. É um fato isso. Né, se não existe um ambiente agradável, um ambiente equilibrado, se os colaboradores não têm oportunidade de ter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, então não é que nunca vou fazer hora extra, não é isso. É necessário, nesse momento, ok, a gente vai se adaptando. Agora, como você falou, existe a cultura da hora extra, né? Tem pessoas que nunca saem no horário, que sempre ficam para depois. E até o home office trouxe isso também, né? Que é outro ponto. As pessoas começaram a trabalhar até altas horas da noite porque ficou difícil de dividir o que é a minha vida pessoal da minha profissional. Mas voltando ao William Bonner, para não sair muito, né? Eu destaco nessa fala dele, primeiro, a importância dele se ver e identificar uma necessidade dele. Bom, nesse momento de vida, eu gostaria de me dedicar também à minha família. Depois, o ponto do planejamento é fundamental. Me lembrei muito do seu planejamento na sua transição. Porque eu também Patrícia. Fiquei 5 anos me preparando. Patrícia, né? A gente tem um episódio com a Patrícia, gravado em fevereiro desse ano, que eu recomendo super. Ela fala exatamente numa linha de estratégia muito parecida com a do William Bonner, quando ele fala de planejamento. Tem um amadurecimento, né, da decisão. Né? Ele tomou a decisão lá atrás, mas ele vem amadurecendo. E outra coisa que ele falou, eu preparei sucessores. Perfeito. Né? Então, eu não vou sair, deixar esse lugar vago e a empresa vai fazer o quê? Não, ele preparou. Né? Então, teve todo um caminho. Então, hoje, ele vai sair de uma forma muito mais tranquila, leve, mais preparado, olhando não só o lado dele, mas o da corporação também. Né? Então, esses aspectos são muito importantes nessas transições e, às vezes, as pessoas resolvem do dia para a noite. Eu conheço pessoas que acordaram e disseram, não trabalho mais aqui. E aí depois vai sofrer todas as consequências dessa... Existe um passivo. É uma decisão intempestiva, né? Exatamente, foi impulsivo e agora? Agora vai ter que lidar com muito mais questões. O qual ele não estava preparado, porque ele não se preparou para aquele momento de mudança. É isso. Né? Então, planejamento é fundamental. Maravilhoso, gente. A gente está indo para o nosso... Uma delícia essa conversa. Eu não gosto de parar de falar desse assunto, porque ele me estimula. Mas eu queria pedir para o Marcel, para a Andréia e para a Patrícia, para a gente deixar aqui como um desfecho, como uma entrega do nosso episódio, recomendações. Eu nem vou chamar de conselhos, eu vou chamar de recomendações. Dicas também são bem aplicáveis. O que é essencial no antes, né, que é o período de transição, quando a gente está ali se preparando para voltar ao mercado de trabalho, e o que é essencial para o após entrar e voltar para o mercado de trabalho. Lembrando do que a gente sempre fala, né? A volta é importante, estratégias são criadas para fazer essa volta ser o mais potente, acelerada, estruturada possível. Mas se manter é muito importante. Se manter num ambiente de trabalho dinâmico, que está, inclusive, recebendo influência de diversos movimentos globais estão acontecendo no mundo, né, de estratégias de condução, de liderança, de gestão de empresas, de gestão de pessoas. Então, como se preparar? O que é essencial para esse período de transição, para eu achar o meu
novo espaço de trabalho, mas também o que é essencial para eu me manter nele. Queria dar a voz para cada um de vocês aí, podemos começar à vontade. Quem começa, Andréia? No meu caso, ficou muito claro que ninguém vai dizer sim para você se você não está... Se você mesmo não se contrataria. Perfeito. Então, que potente isso, hein, Andréia? Aquele discurso, aquela entrevista aonde você sabe se você agradou a partir do momento que você bota o pé para fora da sala. Você sente, passa, né, Andréia? aquele entusiasmo aonde você resgata todo o seu histórico profissional e as suas entregas com orgulho, com vivacidade. Bacana. Todo esse storytelling precisa estar muito bem resolvido dentro de você. Não vá para uma entrevista se você não tem 100% que o seu storytelling tá amarradinho e que você tem todas as suas entregas muito claras dentro de você. Que você está alinhado com aquele objetivo daquela posição. Total. Bacana. Resolva a sua demissão como primeiro passo. Se você foi demitido, resolva isso dentro de você, resgate sua autoestima, resgate suas entregas. Depois você constrói o seu storytelling, vai para a entrevista querendo se colocar no lugar do entrevistador e sabendo se você se contrataria. A partir daí as coisas começam a funcionar de uma maneira muito melhor. E o constante aprendizado. Nunca deixe de estudar. É muito gostoso estudar, é muito gostoso se aprimorar, é muito gostoso estar sempre um degrau acima cada vez. Isso aqui nos mantém motivados, Lindo. nos dá, né, paixão. Essa paixão é muito importante. E essa estratégia que você traz, ela é forte para, inclusive, se manter dentro do Sim. universo do trabalho, apoiando, criando, gerando valor. Sim. Eu leio Exatamente. muito isso no que você traz. Então, maravilhoso. Marcel. É uma resposta bastante complexa, porque são muitos fatores. Eu acho que é muito importante você focar, e isso tem muito a ver com tudo que a gente estava falando de autoconhecimento e de geral, não só do profissional, do pessoal, do equilíbrio como um todo, de entender aquilo que você verdadeiramente quer. Porque acho que isso é o mais importante de tudo nesse processo. Porque se você consegue se aprofundar nisso, o processo todo fica muito mais orgânico. Porque a Andréia falou que você sai de entrevistas, às vezes, que você entende se você agradou ou não agradou. Às vezes, você, durante a entrevista, também você consegue ler e falar se a estrutura te agradou ou não te agradou. Você, durante a entrevista, você olha e fala, pô, tô até perdendo um pouco de tempo aqui, porque claramente não é o que eu tô procurando. Não então, conectou. se você tem isso muito claro dentro, e isso, assim, é uma soma de muitas coisas. É o autoconhecer, é o aprofundar o que você quer. Isso não serve só para o profissional, serve para o pessoal. Relações humanas é isso. Dependendo de quem você está disposto a se aproximar e quem você não está, você vê como vai girar todas as relações em torno de você, do que você tolera e do que você não tolera no relacionamento humano, vai ser igualzinho. O que você tolera ou não tolera no relacionamento profissional, ou o perfil da empresa, se o perfil agrada ou não agrada. Estava lembrando aqui de uma das entrevistas que eu fiz, que era uma empresa de um porte relativamente grande até, né, um pouco ligada à informática. A entrevista era direto com o executivo da empresa e ele queria alguém para... Ele não tinha um processo de orçamento construído. Era até estranho entender como é que uma empresa daquele tamanho não tinha. E ele queria que alguém para estruturar todo o processo. Mas durante a entrevista foi ficando tão claro para mim que não tinha um feeling ali, não ia dar match. Porque não era o dar match porque ele estava querendo coisas que nem ele sabia direito o que ele queria. Ele queria transformar, ele estava querendo uma solução mágica, ele estava querendo uma varinha de condão. Eu não era Harry Potter para chegar lá e bater com a varinha de condão e resolver todo o processo dele. Então quando você chega... Isso acontece.
Sim. E às vezes você... E onde é que está o ponto também da importância disso? Porque às vezes você está num momento de tanta vulnerabilidade que você chega lá e você fala, vou pegar a primeira coisa que aparece. E aí você, de repente, embarca numa dessas. Ali não foi nem o caso, porque no final ficou tão claro para os dois que nem houve convite. E se houvesse, eu não aceitaria. Mas de repente, você naquela agonia de, vou embarcar. E de repente, eu vou embarcar sem embarcar numa furada. Que podia daqui a 6 meses, 1 ano, 8 meses, porque com certeza ele tinha uma expectativa de transformação, porque estava muito claro, porque assim, quando você traz a experiência de ter trabalhado, estava muito claro que os processos dele não estavam estruturados o suficiente para uma pessoa sozinha chegar e arrumar tudo e entregar do jeito que ele queria, porque não depende só de uma pessoa, depende de toda uma estrutura para fazer a transformação acontecer. Perfeito. Então eu acho que esse ponto, assim, a leitura é busque, tentando resumir, busque entender verdadeiramente o que você quer. Porque às vezes você quer umas coisas que no dia seguinte você já parou e pensou, não, nem queria. Então isso não é o que verdadeiramente você quer. Se você consegue entender verdadeiramente o que você quer, o mundo em volta quase que vai construir as relações para te trazer, não vai ser na vírgula, mas de certa forma a oportunidade que apareceu para mim tinha tudo a ver com um monte de coisa que eu imaginava que era o que eu queria. E eu não cheguei para essa oportunidade, que como eu já comentei, foi através de um amigo que tinha trabalhado comigo, eu não cheguei para ele, eu quero uma empresa assim, assim, assim. Mas eu acho que eu já tinha, de certa forma, deixado tão claro alguns filtros que eu queria, que a oportunidade como vem, ela já vem, porque uma outra pessoa ia olhar e ia falar, ele quer uma coisa totalmente diferente, não vou nem oferecer essa vaga aqui para ele. Então eu acho que essa coisa é muito orgânica, e aí vem do relacionamento humano, do pessoal, do profissional, e acho que a gente já falou um pouco disso, a importância de harmonizar tudo. Planejamento, a gente não deu margem aqui, mas planejamento financeiro nesse processo de transição é fundamental. Você tem que se organizar para onde você pode gastar, onde não pode, como vai gastar. Um outro tema que daria um programa inteiro, as oportunidades de headhunter que chegam querendo cobrar serviço de você. E aí tem um leque, se você não tiver muito claro na tua cabeça o que você quer, você vai contratar um serviço que vai sair caríssimo, que não vai te entregar nada e não vai ter retorno. Então acho que o autoconhecer, o buscar entender verdadeiramente aquilo que você está buscando, deixa todo o processo antes, durante e depois muito mais orgânico. Maravilhoso. Patrícia, quanto insight. Quantos aspectos importantes aqui, né? Dava uns 3 ou 4 programas, né? Sim, total. Convite está super feito, vocês sabem. A gente falou muito de autoconhecimento, acho que a Andréia trouxe mais de uma vez autoestima, muito importante. Transparência, você saber totalmente. Se valorizar, o que eu tenho para oferecer para o outro, né? Essa questão da escolha da empresa. Há pessoas que falam, eu quero qualquer colocação, eu preciso me recolocar. Não é bem assim. Quais são seus valores, né? Que empresas te interessam? Né? Às vezes ao fato de você ir a uma empresa fazer uma entrevista, você já se sente meio estranho ali naquele ambiente e já identifica que ali não é o seu lugar. Né? Então, ter a maturidade, né, e a segurança de fazer isso, porque às vezes se recolocar rapidamente demais não significa que você vai ter um resultado a longo prazo, médio e longo prazo. Né? Talvez se você esperar pela próxima oportunidade, seja a sua oportunidade. Né, aquela que vai fazer sentido para você e que você também vai poder oferecer aquilo que eles estão esperando. Né? Então, todos esses fatores são bem complexos. Né? Ter equilíbrio para fazer isso, eu acho que é fundamental ter suporte. E esse suporte passa pela família, como você já trouxe, pelos amigos e por profissionais, mas profissionais sérios que realmente vão te fazer você se enxergar o mercado e identificar o que está disponível para você e o que te interessa. Perfeito. Né? Com tranquilidade. Eu acho importante comentar que porque algumas pessoas podem estar passando por essa experiência. Eu vivi algumas experiências claramente de consultorias de recurso humano, tentando se aproveitar da tua instabilidade emocional do processo, e aí te prometem mundos e fundos, você me paga 15 mil por mês e eu te emprego em 1 mês. E aí, se você não sabe, não está claro na tua cabeça, se você de repente embarca numa onda, você vai
E planejamento financeiro é fundamental. Você tem que saber onde é que está o teu limite, onde é que você não pode, onde é que você está embarcando, onde é que não está. Então, por isso que eu acho que o mais fundamental de tudo é ter muito claro na cabeça para onde você quer ir. Eu acho que se você não sabe para onde você quer ir, você não consegue entender que trajetória você está percorrendo, nem consegue entender onde você chegou e quando chegou. Então, acho que tem a isso máxima, é né? Quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? Teve uma questão nesse processo que me chamou muito a atenção, que foi até uma coisa bem nova, assim. A inflexibilidade ao recrutar, por exemplo, no LinkedIn, né? Você vê que você quer um profissional com essa e essa e essa e essa característica. Normalmente é uma lista bem grande. O que me chamou a atenção é que se você não tem uma característica a menos do que está ali, ou um skill a menos do que está ali, você não é chamado. Então, assim, me parece muito robotizado atualmente o processo seletivo, quase como se você não pudesse aprofundar mais conversa nenhuma para entender se falta se a pessoa não conhece aquele programa, mas ela conhece todos os outros e ela tem um soft skill tão bom que rapidamente ela vai dominar aquela tecnologia. Só o fato dela não conhecer uma tecnologia já é suficiente para descartar. Então eu noto muita superficialidade no hunting. Eu acho que tem muito a ver também muita inflexibilidade e com superficialidade. Do processo, principalmente esse processo inicial da pré-seleção, está em profissionais muito júniores também, né? Então, muitas vezes falta experiência, é só a inteligência artificial ali para pescar palavras-chave e aí você tem diversos trabalhos. A experiência de LinkedIn, isso aí também dá tema longo, mas eu vivi experiência em frentes diferentes, desde a quantitativo, de sair se postulando a um montão de vaga, e aí você descobre... Muita gente com que eu conversei, você tem que estar preparado para isso. Muitas vezes, a gente falou de autoestima, muitas vezes vai minando a tua autoestima durante o tempo. Porque você vai receber, não vai ser 1, 2, 3 não. Se você se inscrever para 300 vagas, você vai ter 300 não na pré-seleção. Se você se inscrever para 200, você vai tomar 200. E assim vai. Essa primeira barreira de você sair da pré-seleção para a segunda fase de um processo, é isso aí, é muito robotizado. Extremamente, e muito pouco profundo, né? Muita palavra-chave. E eu vou pegar esse ponto de vocês, para a gente se encaminhando aqui para o final, que só esse assunto dá um programa inteiro. Por quê? Quando a gente fala de impactos da tecnologia sobre os processos, hoje de gestão de pessoas, esse é um dos que vem chamando muita atenção. O quanto a aplicação da inteligência artificial dentro das etapas de recrutamento e seleção, que é uma etapa importantíssima do ciclo de uma empresa, é a primeira dentro da jornada do colaborador, ela vem gerando alguns impactos e merecendo olhares importantes como que o André trouxe, como que você trouxe. Então, se eu tenho uma matriz desenhada por um humano e processada, organizada por uma IA, e essa matriz tem e esse comando, né, esse algoritmo, ele tem um critério de seleção alto que corta as pessoas pelo topo, nós estamos perdendo grandes oportunidades de entender o quanto as pessoas podem oferecer para aquela posição. Isso já acende vários alertas. Então, aqui eu já vou deixar essa pautinha aqui para um próximo episódio, que vale a gente só voltar. Mais acrescentar um pontinho nisso, porque eu já tive também do outro lado na hora de fazer o processo seletivo usando o LinkedIn. E eu acho que é importante ter essa consciência de quem está se postulando também. A pessoa que está do outro lado, ela recebe pelo LinkedIn, aí vem a desvantagem da rede social, né? Ela vai receber 300, 400 currículos. Obviamente, milhares às vezes. Obviamente é humanamente impossível alguém revisar 300, 400 currículos. E aí vem um pouco de porquê que às vezes robotizam. Esse é o contraponto. É difícil, assim, vaga no LinkedIn, se você viu a vaga tá aberta há 10 dias, há 2 semanas, nem se inscreve, porque você vai estar em 350 na lista e não vão nem sequer chegar. Então tem toda uma dinâmica aí que precisa ser aprendido também, de você entender que você tem que se postular assim que a vaga foi postulada, foi publicada. Isso também vai
melhorar as chances, mas ainda assim, aí vem um monte de outra barreira. Eu vi um monte de vaga que você pegava o meu currículo e pedia o que a vaga estava pedindo, você falava, pô, tem tudo a ver, isso aqui tem tudo para dar match. E você sequer avançava na pré-seleção. Então não faz sentido nesse caso, porque tudo bem, tem outros melhores, tem outros diferentes. Esse é o grande desafio, nem Marcel. passar da pré-seleção esse é o grande muito desafio sentido. das empresas que estão usando esse tipo de inteligência para a etapa de primeira triagem do recrutamento e seleção. É o grande desafio, porque se eu estou aplicando o algoritmo, né, num primeiro momento, e eu tenho critérios claros, os 100 primeiros, os 200 primeiros, os 300 primeiros, eu posso ter, eu tenho uma alta possibilidade de perder o meu candidato ideal ali na posição 301. Uhum. É só para a gente deixar aqui o ponto para uma próxima conversa, que isso aqui já é uma pauta em si, né? Como esses ferramentais, como essas dinâmicas das plataformas que hoje são tão utilizadas para a gente acessar as posições das empresas. O LinkedIn é uma das primeiras, né, no Brasil, aí com 73, 76 milhões de usuários, salvo engano. Como que isso está acontecendo hoje nas dinâmicas reais? E talvez um ótimo exercício vai ser também ouvir a visão do RH aqui na mesa, como que isso está sendo processado dentro das empresas. Porque, fato, há grandes chances de perderem esses talentos, de perderem essas pessoas por conta da incapacidade de dar vazão ao grande número de pessoas que se candidatam às vagas. Isso por si só é uma nova realidade, é uma nova dinâmica do trabalho. Por quê? Porque está havendo uma redução de postos nas empresas. Vamos começar de novo a análise do começo. Mais pessoas vão estar procurando vagas. Aumento da competição. Mas as vagas estão sendo o quê? Reduzidas em número. Uhum. Entende o tamanho dessa... Desafio. Complexo. Gente, muito complexo. Então eu quero ir para o encerramento, quero agradecer assim, imensamente vocês, quero convidá-los a dar aqui uma palavra final, cada um se despede aí com a sua palavra, a sua mensagem final, e já deixo o convite para próximos que a gente possa avançar nesse assunto, o mapa de recomeços. É um assunto que toca todo mundo, não só durante a transição, porque a gente está recomeçando todo dia, né, Andréia? Quando ela trouxe tão bem, porque a gente estuda, a gente aprende, você também, Marcel, Patrícia também. A gente está se reinventando todos os dias. Quero deixar essa inspiração aí para a fala final de cada um. Começamos com você, Andréia. Então, eu acredito muito que esse recomeço, você passar por um processo demissional, muitas vezes pode vir para ser um grande recomeço na sua vida, porque isso foi realmente o que aconteceu comigo. Um recomeço de muito mais propósito, de muito mais alegria, e eu realmente sou grata por ter passado por essa fase que me mostrou que eu sou muito mais forte do que eu imaginava que eu fosse, e hoje muito mais feliz do que eu era. Bacana. Então, nem sempre o que acontece, aquele não que acontece naquele momento é o fim. Muitas vezes ele é uma luzinha que vai brilhar cada vez mais na tua vida. E é um túnel que você vai ultrapassar e que o sol está ali te esperando quando você sair dele. E eu acredito firmemente que isso aconteceu comigo. E também queria aproveitar a oportunidade para agradecer várias pessoas que foram muito generosas comigo nessa fase, que me escutaram, me acolheram, e 2 amigas maravilhosas que eu conheci no mundo corporativo, que eu faço questão de que vejam esse episódio, e agradecer o maravilhoso apoio que me deram, me indicando vagas para eu concorrer, e que uma delas culminou em eu estar onde estou hoje. Muito obrigada mesmo, eu nunca vou esquecer. Maravilhosa, maravilhosa. Amei. Você, Marcel. Bom, eu acho que o ponto principal que eu acho que a gente tem hoje, eu passei por essa experiência toda, desde que eu entrei no estágio, lá atrás, né, porque eu estava na faculdade, eu nunca tinha ficado um mês em casa que se não fosse de férias. Então foi uma experiência contínua até os 47 anos, que era a idade que eu estava no momento que eu iniciei essa necessidade de transição. Mas eu acho que hoje, com a quantidade de transformação que o mundo corporativo está passando,
acho que esse mundo de estabilidade, de longevidade, de estabilidade no mercado de trabalho vai ser cada vez menos uma realidade. Cada vez mais vai ser natural a gente precisar ter momentos durante a nossa trajetória profissional em que a gente vai precisar esse exercício de se reinventar. Então, eu acho que a principal lição que fica, eu acho que de mensagem que a gente tem que passar é: se preparem, reflitam, busquem se autoconhecer, busquem se conhecer melhor, porque isso é fundamental para cada etapa. Você nem precisa passar por esse momento de transição para... Esse momento vai ser só um catalisador. Tente o máximo possível harmonizar, e harmonizar, estamos falando físico, mental entre o racional e o emocional, o espiritual, como você harmoniza tudo isso na sua vida, porque isso aí está diretamente relacionado com o equilíbrio entre o pessoal e o profissional, entre o lazer dentro da sua vida. Cada vez mais é desafiador, porque você... Cada vez as coisas mais dinâmicas, mais transformando, e você tem a vida na empresa que você tem que entregar, você tem a vida da família que você tem que cuidar, você tem com os amigos com quem você tem que se relacionar e buscar contatos para manter essas conexões frequentes, independente do momento, independente do período de transição, momentos de lazer que são fundamental, parar, e até isso, o que prazer, porque é um processo de autodescobrimento isso também. Onde eu vou ter o prazer em praticar o esporte? Não necessariamente precisa ser um esporte, pode ser tocar um violão, mas ter os seus momentos de lazer, porque você precisa desses momentos de equilíbrio emocional. Perfeito. Fora do profissional, fora da família, você e você. Durante esse processo, eu comecei algumas atividades, eu fui fazer canoa havaiana, comecei a jogar tênis de saibro, minha esposa é chilena, então ela já trazia a questão de, desde pequena, jogar tênis, me chamou para jogar, a gente começou a jogar. Então, canoa, falei do tênis, outras atividades. Do equilíbrio, né, Marcel? Onde você vai ter prazer, buscar com a natureza, o que tem a ver com você, porque cada um vai ter a sua paixão. Tem um que vai gostar de jogar vôlei de praia na praia, tem outro que vai gostar de ler, tem outro que vai gostar de ir ao teatro. O autoconhecimento nesse processo é fundamental também, porque o que vai ser a válvula de descompressão para um não é para outro. Então, aproveita para tentar harmonizar o máximo possível o tempo todo e refletir muito sobre isso. Perfeito. E não posso começar a lista de agradecimento, que seria muito longa, eu esqueceria com certeza muita gente, cometeria injustiça. Isso aí. Muita gente na jornada, gente, eu acho que, e o mais importante de tudo, todo mundo que foi importante sabe que foi importante, porque eu já falei. Maravilhoso, maravilhoso. Patrícia, inspiradoras essas falas, né? Pois é, que conversa gostosa. Dá vontade de passar o dia inteiro aqui, né? Sim. Mas o meu recado final vai ser o seguinte: a gente está diante aqui de 2 cases de sucesso em recolocação no mercado de trabalho, né? Foram rápidos e efetivos. A gente vê 2 profissionais aí que estão super motivados, estão felizes com o que está acontecendo na carreira. Então, prestem atenção nisso. Equilíbrio, gente. Nesses momentos assim que a gente está mais vulnerável, tentando se recolocar no mercado, é muito importante contar com uma rede de apoio. E essa rede de apoio contempla vários níveis, né? Família, amigos, profissionais, redes de conexão profissional, né? E também o que o Marcel trouxe é muito importante, né? Você tem que equilibrar a tua saúde, né? Seja física, mental, emocional, espiritual, descobrir hobbies. Então, a gente está de novo falando de autoconhecimento e autodescoberta, né? Então, eu acho que a gente trouxe hoje aqui um lado positivo dessa fase da transição. Os ganhos, né? Porque a gente acha que a gente só perdeu. Acha que é o né? fim. É um luto, né? Eu perdi a minha colocação. Mas e o que você ganhou com esse processo? Quantos ganhos nós trouxemos aqui? Então, fiquem atentos a isso. É possível fazer e fazer de uma forma consistente, produtiva e, de repente, até galgar outros espaços que a posição anterior não estava te trazendo. Lindo, lindo. Gente, eu estou honrada com esse encontro aqui. Quando eu idealizei esse encontro, eu sabia que ele seria potente, mas eu não imaginei que ele seria tão potente. Patrícia se integrou ao grupo, né? Também numa ideia
de trazermos olhares também de quem viveu RH, né? Viveu ali tanto tempo e vive. Patrícia está aí atuando também dentro dessa etapa nova que ela criou de transição de carreira, né, Patrícia? Onde eu me vejo também. Transitei de carreira, estou aqui construindo algo novo em que eu acredito, em que eu amo, que é conectar pessoas a conhecimentos, pessoas a estratégias, pessoas a histórias inspiradoras, como as que a gente ouviu aqui. Então, esse episódio, ele eu amei esse nome, Mapa de Recomeços, Transição de Carreira em um Mundo Dinâmico, porque ele é absolutamente o que a gente está vivendo nesse momento. Eu quero agradecer a Andréia, a generosidade dela, por estar aqui num sábado, aliás, a todos eles, ao Marcel, à Patrícia, ao Rafael, aqui, meu parceiro da Unix Visual, Audiovisual, para dizer o seguinte: esse assunto, ele é um assunto que ele vale uma extensão de programas. Eu estou abrindo aqui o convite para quem se sentir interessado em desenvolver novas pautas nesse tema, mapas de recomeços, entre em contato comigo e vai ser um enorme prazer. Vamos desenvolver histórias como a que a Patrícia trouxe aqui, um olhar de ganhos também, não só o desafio, né, gente, do momento da transição de carreira, da busca por uma recolocação, das inseguranças, dos desafios que vêm, porque somos humanos. E os humanos, vamos olhar as neurociências e entender que os humanos têm diversas emoções, têm diversos gatilhos que geram essas emoções. O medo, a insegurança, a preocupação, a dor. Nós somos humanos, então o que eu tiro daqui de mensagem final é que nós falamos de períodos que são difíceis, não podemos nunca deixar de reconhecer os desafios, mas como a gente resgata toda uma humanidade com as suas capacidades, com as nossas capacidades. A gente resgatou aqui, falamos de fé, nós falamos de se reinventar, estudando, se preparando, porque as novas dinâmicas de mercado também estão pedindo novas competências e novas habilidades. Como eu me preparo para elas? Nós falamos do poder das conexões e trouxemos luz maravilhosa sobre as conexões também estão prontas para ajudar, dar as mãos, estender as mãos. Que lindo a gente viver e ouvir deles que ao longo desses meses, 7, 8, 10 meses, que foram aqui colocados até pela Patrícia como cases, eles também sentiram força das pessoas que estavam apoiando as conexões externas, profissionais, os amigos, os familiares. É sobre isso esse episódio. Quero agradecer e quero dizer o seguinte, já deixando uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Em uma palavra, Andréia, o que você falaria em uma palavra desse episódio para a nossa audiência que vai ouvir esse capítulo inteiro? Uma palavra. Fé. Maravilhoso. Marcel, adorei. Consciência. Patrícia. Confiança. Inspiração, reinvenção nas falas que estão aqui para que vocês conheçam esse episódio na íntegra. Não percam. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E é assim que eu me despeço e convido todos vocês a virem com a gente conhecer esse episódio incrível, Mapa de Recomeços. Transição de carreira em um mundo dinâmico. Só vem.